Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste mais esta edição do Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, comente, deixe sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro levou o jogador de vôlei Maurício Souza para conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira. Os dois chegaram no mesmo carro e algumas pessoas aproveitaram para tirar foto. A conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores rendeu bons comentários. Bolsonaro falou que não vai se posicionar sobre o carnaval. Por quê? Porque qualquer decisão que ele tomar, qualquer prefeito pode mudar depois, graças à justiça brasileira. Ele também comentou sobre o presidencialismo ou o semipresidencialismo e o preço dos combustíveis. Olha o carnaval agora, fala para me posicionar sobre o carnaval. Não vou me posicionar. Porque o que eu faço, governador e prefeito pode desfazer. E quem deu essa autonomia para ele? Você sabe quem foi? Ô, presidente, esse negócio de semipresidencialismo, esse negócio de tem certas coisas que é tão idiota que não dá nem para discutir. Eu não vou começar a bater boca com ninguém sobre esse assunto. É coisa idiota. Agora eu falo que jogo dentro das 4 linhas. Quem sai fora, daí eu sou obrigado a combater o cara fora das 4 linhas. Nós agradecemos agora você muito, pode ver. senhor, viu? Se você for levar a pé da letra o semipresidencialismo ou o outro regime parecido, eu teria poder para dissolver o Congresso. Olha, tá vendo? Então não vou discutir. Vai começar a discutir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não vai chegar a lugar nenhum. O senhor está fazendo um Agora, trabalho por que lançam isso aí? Para comentar outras coisas. O que muita gente está preocupada é que acabou a mamata. Vai lá, Ju. Olha o prejuízo das estatais no passado e o lucro agora. A roubalheira da Petrobras. A gasolina está cara, custa R$ 2,30 a gasolina, tá? R$ 2,30. Chega a 7 na ponta da linha para ter que saber por que chega a 7. E o presidente Bolsonaro sempre mostra o seu inconformismo com o preço dos combustíveis. Ele lembra que o preço da gasolina sai da Petrobras a mais ou menos R$ 2,30, e aí o preço explode, vai a R$ 7,00 na bomba, e tem o famigerado ICMS no meio, não é? Nem ele, nem os brasileiros concordam com os preços praticados, sobretudo por conta do ICMS, também o imposto estadual. E pelo jeito, gente, até o renomado cantor Roberto Carlos está com dificuldades por conta do preço salgado da gasolina. Não foi com o famoso Cadillac ou Calhambeque de Roberto Carlos. É que ele estava com o seu Audi conversível e, de repente... Na Urca, no Rio de Janeiro, ver Roberto Carlos em um dos carros de sua coleção é meio que normal, sobretudo com esse conversível aí. Mas neste fim de semana, um problema. O Audi A8 conversível secou, tanque foi a 0. E não é que o cantor ficou a pé, sem gasolina, com o carro parado por ali. Roberto então teve de ser resgatado pelos seguranças que o seguiam em outro carro. As coisas não estão fáceis para o Roberto. Imagina então para o brasileiro, não é? Ô Brasil! Cadê o beijinho? Tá lá. Mourão no Rio, Tarcísio em São Paulo, Magno Malta no Espírito Santo, Bolsonaro no PL. O desenho está ficando quase que pronto, não é? Um dos quadros aí para 2022. Embora tenha circulado a informação, inclusive, de que Mourão já teria se decidido, seria candidato no Rio de Janeiro, que teria alinhavado isso com o presidente do PRTB do Rio, Antônio Carlos Santos, e que seria, sim, candidato a governador no estado, Mourão acabou negando. Disse que não é a imprensa que vai decidir, ou um colunista, ou um jornalista. Ele afirmou enfaticamente que quando eu decidir algo, eu mesmo vou anunciar a respeito. Foi o que disse Mourão. Na verdade, muita gente até torce que Mourão
seja candidato ao governo do Rio, seria uma esperança necessária para o momento que o povo do Rio de Janeiro, nosso querido povo do Rio, tem vivido, não é? E aí outros nomes tem, Marcelo Freixo, ex-PSOL, enfim, de toda forma o nome de Mourão facilitaria um bocado a escolha para governador em 2022, não é? Já em São Paulo, a esperança dos apoiadores de Bolsonaro passa pela candidatura de Abraham Weintraub ou então do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que só não será candidato se não quiser. E tem grandes chances por conta do excelente trabalho, não é? E também da rejeição elevada de João Dória, rejeição consequentemente transferida a qualquer um que ele apoiar. Já quem está aí e tal, praticamente definido, que quer agora mais do que nunca o presidente Jair Bolsonaro é o PL. Depois de ver o presidente dando um passo atrás, não é? PL, a diretoria, a direção resolveu tirar qualquer empecilho para ter o presidente na sigla, já que há uma injeção de ânimo, de novos nomes, não é? Na sigla, que se tornaria uma das mais importantes do país definitivamente, com a presença do presidente da República. Enquanto há bons nomes também no estado do Rio Grande do Sul, o Nix, não é? Santa Catarina tem bons nomes, Rio Grande do Norte, aliados ao governo Bolsonaro, e ainda outros estados. Tem o ex-senador Magno Malta, pode ser candidato a governador com Bolsonaro no Espírito Santo. De toda forma, todo mundo se movimentando na oposição e também no lado do governo Bolsonaro, rumo às eleições de 2022. Vimos que o apresentador Ratinho afirmou durante seu programa que a vida íntima de Anitta seria nojenta. Por conta disso, gente, a própria Anitta decidiu se defender e criticando o Ratinho. Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV, comentou Anitta nas redes sociais. A crítica de Ratinho se deu por conta do novo clipe lançado pela funkeira, onde ela aparece performando, dançando uma coreografia sensual ao lado de um modelo, e modelo que teria sido, segundo a própria Anitta, convidado porque ela teria interesse em uma relação com o modelo, não é? Já Ratinho criticou: está achando que pode tudo, Anitta? Você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também, disse Ratinho. Inclusive complementou: foi lá fazer uma tatuagem no furico? Acha que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento, disse Ratinho sobre as atitudes de Anitta. Se o Congresso Nacional do Brasil custa mais de 10 bilhões de reais por ano para o povo brasileiro, o que dizer, gente, do Poder Judiciário, que consome mais de 100 bilhões de reais por ano? Isso mesmo, são consumidos no Brasil apenas em gastos com o Poder Judiciário mais de 100 bilhões de reais por ano, todo ano. E alguém aí pergunta: poxa, como o Brasil, que produz tanto, que é tão rico, um povo que trabalha tanto, também tem um povo tão pobre e sofrido, nível de vida tão baixo? É que alguém precisa trabalhar, né? Produzir para pagar a conta. Os dados são da edição mais recente da pesquisa Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, que reúne informações referentes a 2020. O valor desembolsado com a justiça brasileira corresponde a 1,3% do Produto Interno Bruto Nacional, ou seja, mais de 1% de toda a soma de todos os bens e serviços, todo o seu trabalho, trabalho de todo brasileiro, enfim, bens e serviços produzidos no país. De acordo com o CNJ, as despesas totais com o Judiciário representam 11% de todos os gastos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E agora, o que dizem por aí é que a fatia é pequena perante o PIB do Brasil. Dizem também os corruptos, não é? Já havia um deputado falando isso. Mas o que roubaram ali na Petrobras, o que a Lava Jato descobriu, é pouca coisa. A corrupção no Brasil representa um pequeno percentual diante do imenso PIB, diante de tudo que arrecada. Mas é o que falta, justamente para o país dar um salto de qualidade na vida de cada brasileiro. Ora, gente, tem uma grande arrecadação, mas tem um gasto gigantesco.
100 bilhões não é nada? Poxa vida, quanto dinheiro! E por que é razoável, é lógico chegar a essa afirmação de que é muito dinheiro? Veja, em relação a outros países, o peso do judiciário brasileiro sobre o PIB, significativamente muito maior do Brasil. As despesas muito maiores, estimativas obtidas por reportagem da revista Oeste. Na América do Sul, por exemplo, a Venezuela gasta 0,34% do PIB com a justiça do país. Tá bom, a Venezuela vamos deixar de lado, muito polêmico. Vamos para então a Argentina, gasta 0,32%. Chile e Colômbia, cerca de 0,2% do PIB com o judiciário. O Brasil, 1%, mais de 1%. 1,3%. Na Europa, os gastos da Alemanha correspondem a 0,4%, um percentual mais de 3 vezes menor do que o do Brasil. Portugal, o índice é de 0,3% do PIB. A Itália gasta apenas 0,19%. Inglaterra e Espanha ficam na casa de 0,1% do PIB. 0,1%. O Brasil, 1,3%. Vamos pegar os Estados Unidos, com a justiça, gastos nos Estados Unidos, 0,14% do PIB. Brasil, 1,3%. Então fica fácil compreender por que é tão pesado ser brasileiro. 100 bilhões no Poder Judiciário, 10 bilhões ou mais no Congresso Nacional, Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, orçamento 2021, 1 bilhão de reais. A pergunta que fica é a seguinte: há um sinal de mais eficiência? Há alguém fazendo alguma coisa para tentar reduzir esses absurdos? Fazer uma justiça mais justa para os brasileiros? Há um sinal de corte de gastos? Uma reforma nisso tudo? Alguém está fazendo algo quanto a isso? Caso contrário, resta a nós brasileiros lágrimas de suor e sangue, enquanto trabalhamos para carregar todo o peso dos trilhões de reais em impostos para que o governo federal, o governo estadual, os governos dos municípios, municipais, enfim, prefeituras, sustentem uma minoria com um padrão de vida muito, muito acima da imensa maioria do povo brasileiro. E o fiasco do PSDB nas prévias, que coisa, hein, gente? Você viu? Vimos que o PSDB realizou as suas prévias, ou melhor, não conseguiu realizar, para escolher seu candidato a presidente da República. Arthur Virgílio, João Dória e Eduardo Leite disputavam as prévias. O resultado não poderia ter sido pior. O aplicativo usado teve um problema que fez todo o investimento milionário ir para o ralo. A deputada federal Mara Rocha fez graves acusações de compra de votos ao ser impedida de votar, expôs a fragilidade do PSDB, que sai das prévias em frangalhos. Teve até deputado dizendo: acabou para mim, acabou o PSDB, chega, sou o Bolsonaro. Teve. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que caso não seja possível retomar as prévias do PSDB o mais breve possível, será necessário discutir tecnicamente se é possível aproveitar o processo que se fez ou se terá que ser outro processo. Instabilidades no aplicativo da votação fizeram com que a sigla interrompesse a eleição, que era realizada no domingo, dia 21 de novembro, não é? Leite criticou o fato de parte dos tucanos ter votado em um cenário antes da falha, outros votarem só depois, possibilitando pressões para mudanças de voto. Já o governador de São Paulo, João Dória, prefere que a votação seja concluída no domingo, dia 28 de novembro. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que em 2 semanas a proposta de emenda à Constituição dos precatórios poderá ser votada no plenário da Casa. Antes de ir ao plenário, o texto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta semana.
devemos ter a apreciação nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça e, uma vez apreciado, na sequência, no plenário, disse Pacheco a jornalistas. Obviamente que tentaríamos nessa semana, mas eu acho difícil, mas vamos buscar fazer até a semana que vem a apreciação pelo plenário dessa PEC dos precatórios, disse Pacheco. O senador avaliou que, com a aprovação da PEC, há maneiras de indicar fontes de recursos para tornar permanente o Auxílio Brasil, programa social do governo. A estimativa é que a medida permita a abertura de um espaço fiscal de 90 bilhões de reais, caso seja mantido o texto já aprovado pela Câmara dos Deputados. O governo esperava que esse assunto já tivesse sido resolvido pelo Senado ainda no início agora de novembro, mas pelo jeito fica mesmo para dezembro. Agora, no Senado também a questão da apreciação do nome de André Mendonça, não é? Nome indicado por Bolsonaro. A corte continua parado. Siqueira Júnior segue dando o que falar, hein? Ele movimenta mais uma vez a justiça porque, segundo Siqueira, ele teria sido prejudicado profissionalmente e pessoalmente por comentários feitos por um apresentador da Record, o Eduardo Alves, o Bocão, há quase 2 anos, em um dos programas Balanço Geral da Record de Salvador. Os advogados de Siqueira deram entrada em um processo contra o colaborador da Record e exigem que o jornalista seja obrigado a pagar uma indenização de R$44 mil, além da veiculação de uma retratação no programa da emissora concorrente durante 2 dias. Siqueira Júnior entrou com ação por ter sido chamado de mentiroso por José Eduardo durante a edição de 22 de abril do Balanço Geral de 2020. Neste dia, Bocão fez duros comentários sobre a postura adotada pelo colega na cobertura do noticiário da crise sanitária em Manaus. 2021. Tem apresentador aí que mente porque já nasceu mentiroso e precisa da mentira para subir, sentenciou o colaborador. De acordo com um dos advogados de Siqueira Júnior, colaborador da Record, o colaborador fez inúmeras acusações desprovidas de comprovação probatória, cometeu crimes contra a honra e deixou algumas acusações entre linhas com o objetivo de macular a honra e a imagem de Siqueira, causando prejuízos de ordem moral, comentou o advogado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Gás dos Brasileiros, gente. O chamado Auxílio Gás, que vai subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. A medida foi publicada já no Diário Oficial da União, ficará em vigor por 5 anos, contados a partir da abertura dos créditos orçamentários necessários. Cada família beneficiada vai receber a cada 2 meses o equivalente a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos. O auxílio será destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que morem na mesma casa de quem recebe o benefício de prestação continuada. Ele será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. A preferência de pagamento também será para a mulher responsável pela família. O governo utilizará a estrutura do Auxílio Brasil para fazer os pagamentos do Auxílio Gás através da Caixa Econômica Federal. Vimos que Sarah Winter fez algumas declarações a Isto É sobre o tal acampamento dos 13, não é? A ativista que ganhou destaque, não é, de uma forma geral, nos últimos meses, uma defensora do presidente Bolsonaro, não é? Segundo o publicado na Isto É, ela disse que recebia apoio parlamentar e de ministros que incentivariam, davam incentivo para que ela, o grupo ali, fizessem ataques à corte, também à imprensa e ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Um dos nomes citados na entrevista ficou furioso. Não se sabe se a Isto É ou a Sarah Winter colocaram essas acusações agora nessa entrevista, por conta de que, se há alguma pressão, por que Sarah fez isso, não é? Mas o general Heleno não gostou. Parte da mídia adorou. Quer ver o circo pegando fogo, então,
isto é, colunistas, oposição ao governo, repercutiram com intensidade e adotaram até Sarah Winter, a mesma que antes essa pessoal aí, a imprensa do contra, a torcida do contra, demonizavam. General Heleno, porém, não deixou barato e respondeu: calúnias e acusações falsas de Sarah Winter sobre mim foram divulgadas pela Isto É, Fórum, Brasil 247 e vários sites isentos, com ironia. Bancaram também essas mentiras, sem me consultar, a jornalista Mônica Bergamo, os deputados Ivan Valente, Paulo Teixeira e outros democratas de peso. Triste papel, desabafou General Heleno. O ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, disse em Brasília que o governo federal empregará toda a força do Estado para eliminar o desmatamento ilegal no país até 2028 e assim cumprir o compromisso assumido durante a 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas. Tenho certeza de que iremos fazer isto, de que temos a capacidade de fazer isto, disse Leite ao apresentar a jornalistas um balanço sobre a participação brasileira na COP26. Também participaram da apresentação sobre os compromissos e as ações que o Brasil vai implementar ou já desenvolve os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Relações Exteriores, Carlos França. Segundo o ministro, o combate ao desmatamento ilegal exige contundência do poder público. Leite disse que, entre outras medidas, há o aumento dos recursos financeiros para modernizar o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Ministério do Meio Ambiente intensificando as ações de fiscalização, que já desenvolve, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Mais uma vez, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.